Resolução de questões cones. Tranquilo? Como esquilo? Então vamos lá. 3, 2, 1. Plá! Não foi plá, questão 1. Vamos lá. A razão... Olha que questãozinha bonitinha. Olha como é que era a AFA antigamente, ó. Caraca, ó. Uma linha, né? E como é que é a AFA hoje em dia? É assim, tem um monte de texto. Olha isso aqui. 79, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A razão entre os volumes de dois cones equiláteros é, lembrando aí que um cone é equilátero quando a geratriz é igual ao diâmetro, beleza? Vocês lembram por que disso? Como é o início da aula de cones, mesmo que você já tenha assistido, eu vou te relembrar aí, tá bom? É por causa do seguinte, está aqui o nosso cone, certo? Vou desenhar ele um pouquinho mais para cá. Beleza. E aí, vamos fazer um corte neste cone, beleza? O corte vai ser assim, ó. Aí agora deixa eu passar um diâmetro aqui. Aí vem pra cá, lá. E daí, professor, aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, professor? Então, esse triângulo aí, rapaz. Se este triângulo for equilátero... Equilátero? Isso. O que acontece? Se ele for equilátero... Sobe aqui comigo. Se este triângulo for equilátero, o que acontece? O cone é equilátero, tudo bem? Se o triângulo é equilátero, o cone é equilátero. E que corte é esse? Esse é aquele corte que a gente mencionou. É a secção meridional. Por que é meridional? Porque contém dois pontos muito específicos do seu cone. O vértice e o centro da base do seu cone. Então, se contém esses dois pontos, é uma secção meridional. E se a secção meridional com o cone for um triângulo equilátero, o cone é dito equilátero. Agora, desce aqui para eu te mostrar uma parada. Olha só. Isso aqui é a geratriz. Isso aqui é R e isso aqui é R. Se esse triângulo é equilátero, então G é igual a 2R, justamente a condição para que seja equilátero. Tudo bem? Tranquilo? Suave na nave? Beleza. E daí, professor? E daí que é só dividir, né? A razão entre os volumes entre dois cones equiláteros de alturas H e 2H. Tem duas formas de você fazer esse problema, eu vou fazer das duas formas, tá? Primeira forma é você dividir mesmo, tá? Volume 1 dividido pelo volume 2. Volume de cone é a área da base vezes a altura sobre 3. E outro, área da base, π vezes. Agora, a gente tem que parar para pensar. Se você disse para mim que o de altura H tinha raio R, vamos pensar. Vamos pensar, professor. Pense comigo, professor. Pois pronto, vamos pensar. Como é que é um cone equilátero, hein, professor? Cone equilátero, ele tem geratriz igual a 2R. Acontece que aqui embaixo mede R, isso aqui mede H, né? Isso aqui mede G. Você sabe que G ao quadrado é H ao quadrado, mas R ao quadrado, certo? Então, G é 2R, porque é equilátero. Isso fica 4R ao quadrado menos R ao quadrado, que é igual a H ao quadrado. Portanto, H ao quadrado é igual a 3R ao quadrado. H é igual a R raiz de 3. Isso funciona para qualquer cone equilátero. Então, você tem que tomar um determinado cuidado, porque essa altura aqui em cima, ela vai virar R raiz de 3. Beleza. Mas aqui embaixo, a altura dobra, certo? Se a altura dobra, ela vai medir 2H, tudo bem? O que acontece com o raio? Dobra também.
certo? Se eu chamo aqui de 2R, isso aqui vira 2H. Correto? Sim ou não? Então, você já sabe que aqui vai virar 2R e aqui vai aparecer um 2R raiz de 3 também. Tudo isso dividido por 3. Tá legal? Muito mais difícil fazer assim, tá? Estou fazendo assim para você depois se espantar com a forma que eu vou fazer aqui. Então, πr ao cubo, raiz de 3 sobre 3, vezes o inverso da segunda, que vai ser 3 sobre 8 πr ao cubo, raiz de 3, não é isso? É isso aí. Aí, corta πr ao cubo, raiz de 3 com πr ao cubo, raiz de 3, 3 com 3, isso dá 1/8. Então, gabarito, letra D. Ok? Bom, aqui vai uma segunda forma de fazer e eu quero demonstrar aqui essa forma, tá? É o seguinte. Quando você tem um cone equilátero, basta uma medida que você acha todo o resto, né? Então, se você souber a medida do raio, que é R, você sabe a medida da altura, é R raiz de 3 sobre 2, porque é a altura do triângulo equilátero, certo? Aliás, 2R raiz de 3 sobre 2, ou seja, R raiz de 3. E isso aqui é 2R. Então, basta uma medida que isso aconteceu. Por que que o raio virou 2R? É por causa disso aqui, Fernando. Olha só. A altura dela é 2H, certo? A altura é 2H. Isso aqui mede 2H. Então, você já sabe que dependendo do raio que tiver aqui, dependendo da geratriz que tiver aqui, isso aqui pode não vir a ser equilátero. Para ser equilátero, G tem que ser igual a 2x, certo? Eu vou provar para você que x é 2R. Presta atenção, ok? Como é que era o cone anterior? O cone anterior ele era pequenininho, ele era menor, ele era menor. O raio da base dele era R, a altura era só H, e isso aqui media G. Eu vou chamar isso aqui de G' para não ficar igual, tá bom? Beleza. Esses dois triângulos, esse e esse, eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Aqui é reto, aqui é reto. Como ele é um cone equilátero, aqui mede 30, aqui também, aqui mede 60 e aqui também. Então, 2H está para H, assim como X está para R. E aí? Corta H com H, raio é 2R. Foi? Mas isso pode ser visto mais facilmente você vendo que se a altura dobra, todo o resto unidimensional dobra. Tá bom? Tranquilo? Agora deixa eu voltar ao que eu estava falando. É o seguinte, o que eu estava falando com vocês é que quando você tem um cone equilátero, basta uma medida para você achar o cone inteiro, tá? Que medida, professor? O raio da base. Se você souber o raio da base, você acha o cone completo, tá? Então, se você souber o raio da base, você acha esse cone completo. Aí eu vou te dar uma dica, sobe aqui comigo. Todas as vezes que você tiver uma figura que apenas uma grandeza define ela inteira, quaisquer dois pares dessas figuras são semelhantes, tá? Então, uma esfera é sempre semelhante a outra esfera. Um cone equilátero é sempre semelhante a um cone equilátero, porque uma esfera você só precisa do raio. O cone equilátero você também só precisa do raio. Uma parábola, você só precisa do valor do coeficiente quadrático. Quaisquer duas parábolas são semelhantes, tá bom? O B e o C só aparecem por causa de translações no eixo x e y. Mas toda parábola, quando você centra ela na origem, são semelhantes entre si. Por quê? Porque é ax ao quadrado, acabou.
ax ao quadrado é uma fórmula para qualquer parábola centrada na origem, ou seja, com vértice na origem. Então, quaisquer duas parábolas são semelhantes. Quaisquer dois quadrados são semelhantes, porque se eu te dou o lado do quadrado, eu só preciso dessa medida. Triângulos equiláteros, polígonos regulares, todos eles bastam uma medida e você acha todo o resto. Então, figuras que vocês precisam só de uma medida são sempre semelhantes. Cone equilátero é um exemplo disso, porque o G é igual a 2R, então ele fica todo igualzinho, tá? E aí, gente, sólidos semelhantes tem um negócio bem legal. Desce aqui comigo para eu te mostrar, que é o seguinte: se você pega uma medida unidimensional e divide por outra unidimensional, se você pegar isso aqui e elevar ao cubo, vira uma tridimensional dividido por tridimensional. Essa aula foi dada, eu aconselho que você dê uma olhada lá, tudo bem? E aí, olha a utilidade disso. Uma das medidas unidimensionais que você tem é h. Então, alturinha sobre alturona. Se você levar ao cubo, vira voluminho sobre volumão. Tá legal? E ele quer justamente a razão entre os dois volumes. Corta h com h, meio ao cubo dá 1/8. Gabarito letra D. Beleza? Se aqui fosse 3h, sabe o que ia acontecer? Ia virar um 3 aqui. 3 ao cubo, 27. A razão entre os volumes ia ser 1 sobre 27. E isso, K ao cubo, Lucas. Caso de semelhança, K ao cubo. É isso mesmo. Tudo bem, gente? Sobe aqui comigo. Tranquilo? Muito melhor do que sair jogando as fórmulas, tá? Inclusive, eu digo mais. Essa razão entre volumes, ela funcionaria mesmo que não fosse um cone equilátero. Poderia ser uma pirâmide de base icosagonal. Pode ser. Pentadecagonal. Pode ser. Não importa, tá? O que importa é que você saiba a razão de semelhança. Se eu sei a razão de semelhança H, 2H, unidimensional, meio. Passa para tridimensional, eleva ao cubo. 1 meio ao cubo dá 1/8, tá? Se ele pedisse a razão entre as áreas, eu elevaria ao quadrado. A razão entre a área superficial de uma e a área superficial de outra é 1/4, porque meio ao quadrado dá 1/4. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá, gente. Próxima questão. Desce da tela aqui comigo. Seja um tronco de cone. Opa, tronco de cone. Você se lembra como é que é essa figura? Antes da gente continuar lendo, deixa eu desenhar a figura para você, né? Então vamos lá. Inclusive, a gente demonstrou a fórmula do tronco de cone, correto? Show? Então, nós temos aí a base menor do nosso cone, do nosso tronco de cone. E aí o abajur, né? Que constitui o tronco de cone. Lembra o abajur, né? A gente sempre remete a isso. Show de bola. Deixa eu dar uma frescurada aqui. Na minha visão, isso aqui vai ser importante agora. Show de bola. Tranquilo. Então, vamos lá. Seja um tronco de cone reto com altura H e bases de raio Rzão e Rzinho. Então, eu vou assumir que Rzinho seja essa e Rzão seja essa. Beleza? Retira-se desse sólido um cone reto invertido com base coincidente com a base menor do tronco. Então, a base dele está aqui, o cone é esse aqui. Então, isso foi retirado, certo? E aí, isso aqui ficou oco. Deixa eu tentar fazer com que pareça oco. Beleza, se você olhar isso aí de longe, vai parecer que está oco, tudo bem? Pronto, agora eu consigo enganar melhor o seu cérebro. O que aconteceu foi que esse cilindro ele foi retirado dessa forma aqui. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para baixo. Isso, pronto. Olha lá, tá vendo o cone saindo aqui? É isso aí, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Pronto, assim fica bem mais fácil de enganar a sua cabeça.
Desculpa, gente, mas é porque eu sou um pouquinho perfeccionista. Se eu não apagar tudo, eu não serei feliz, tá? Então, tá aí. Então, este cone aqui foi retirado, certo? E aqui tem uma sombrinha por causa da... Beleza, tá aí. Tranquilo? E aí, o que ele diz? Ele diz que o volume do sólido resultante, vamos então entender, nós tínhamos o volume do tronco, que é o tronco total, né? Aí eu tirei um cone. E aí eu vou chamar isso aqui de volume restante, que é essa figura que sobrou aqui, né? Essa figura com um buraco dentro, né? Beleza. E ele diz que o volume do sólido resultante, que é o volume restante, é igual ao volume do sólido retirado. O que foi retirado foi um cone. Então, isso é igual ao volume do cone. Tá legal? E ele quer que você resolva esse sistema aí. Tá? Um primeiro bom passo é você achar uma fórmula para o volume restante, porque não é uma figura que você conheça. Então, vamos fazer isso aqui do lado, tá? Volume restante. O que é isso? Isso é uma junção de duas coisas que eu conheço, tronco e cone. Volume do tronco de cone, vamos lembrar aqui? Volume do tronco é πh sobre 3, vezes o raio maior ao quadrado, mais raio menor vezes menor, mais raio menor ao quadrado. Isso fica como, professor? Fica volume do tronco, πh sobre 3, vezes r ao quadrado, mais rzão, rzinho, mais rzinho ao quadrado. Então, já foi esta parte. Volume do cone agora. Diminua o volume do cone, professor. Pois pronto. Então, a gente já sabe que isso aqui mede rzinho. E a altura desse cone é a mesma que a do tronco, né? Beleza? Então, H. Como é que é o volume de cone? Π r ao quadrado H sobre 3. Legal? Achamos a fórmula para o nosso volume restante. Tudo bem? E ele disse que o volume restante... faço questão de escrever aqui de novo. O volume do sólido resultante, o volume que resta, é igual ao volume do cone. Então, escreve o volume do cone de novo, né? Beleza? Aí. Passa isso aqui para lá somando, vai dobrar, né? Vai ficar πh sobre 3, vezes esse monstro aqui, rzão, rzinha, lá. Isso é igual a 2π r ao quadrado h sobre 3. Né? 2, porque quando isso aqui passa para o outro lado somando, ele encontra um irmão, né? E aí dobra, né? Seção de corte, vamos começar? Vou cortar até de outra cor, vamos lá. Π corta com π. H corta com H. Sobre 3 corta sobre 3. É lindo fazer isso, né? Dá até felicidade, não é não? Eu vou escrever do lado aqui, ó. R ao quadrado, mais rzão, rzinho, mais rzinho ao quadrado. O que sobrou do outro lado? Sobrou 2r ao quadrado. Eu vou passar para cá diminuindo. 1 menos 2 dá π. Não. Menos 7. Não. Menos 1. Isso. Gabarito, então. Letra A. Show de bola, gente? Podemos ir para a próxima? 3, 2, 1. Clá. Questão 3. A área total do sólido gerado pela rotação do polígono ABCDE em torno do eixo Y, que contém o lado AE, é em metros quadrados igual a... Essa foi de sacanagem, né? Ela não é difícil, mas tem alta chance de você errar por causa de falta de atenção. Estou escolhendo aqui a cor, acho que verde é melhor. Em primeiro lugar, eu quero que você visualize a figura quando você gira. Quando você gira essa figura, ela fica assim. Primeiro se forma um cone, um buraco de cone aqui. Você vê isso? Imagina isso girando, tá? Em alta velocidade. A figura que você vai ver é essa aqui.
É assim que a gente lida com figuras de revolução. Virou um papel higiênico, né? Isso, tipo isso. Beleza, deixa eu ver aqui se tá faltando algum detalhe. Claro que tá faltando algum detalhe, porque senão não sou eu, né? Tá faltando a parte de trás. E tá aí. Que figura é essa? Isso é uma figura que aqui é tudo preenchido. Mas o meio ali tem um vácuo, né? Deixa eu deixar claro que isso aqui é um vácuo. Marido da vaca, né? Isso. Tá aí, ó. Tem um buraco ali. Tá legal? Ele quer saber a área total dessa figura. Vamos por partes? Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá para a área lateral. Tem área lateral, porque isso aqui, quando girar, vai girar em torno de todos esses pontos aqui, certo? Então, tem área lateral? Sim. Eu não queria ter feito isso. Pronto. Legal. A área lateral de cilindro é 2πrh. Grave isso aí, tá? Tudo demonstrado na teoria, ok? Ele disse algumas medidas aí, né? Deixa eu trazer essas medidas para cá, para não ficar olhando para lá. AE mede 2, AB mede 6, BC mede 6 e CD mede 3. Então, deixa eu colocar aqui para não estragar, né? 3. Portanto, isso aqui mede 3 também, porque isso aqui mede 6, certo? Beleza, a gente vai precisar disso. Muito bem. Área lateral. Área lateral do cilindro. Deixa eu escrever isso aqui. Cilindro. Isso é igual a 2π vezes o raio, que é 6. Melhorou, né? Vezes a altura, que é 6 também. Isso dá 72π. Então, já temos 72π da área lateral do cilindro. Tá pintada. Inclusive, eu vou pintar ela aqui, tá bom? Finge que tá pintada. Não curti a forma que eu pintei, não. Já desisti de pintar. Bom, área da base inferior, né? Porque tem coisa aqui, né? Então vai gerar base, né? Então a área da base vai ser um círculo perfeitinho, né? πr ao quadrado. É π vezes 6 ao quadrado, 36π. Tá aí. Então, até agora já foram 108, né? Legal. Que mais? A área da base superior. É uma coroa circular, né? Então, é π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. É a área do círculo maior menos o menor. Isso fica π vezes 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado, tá? A área da coroa circular, né? Isso fica π vezes 36 menos 9, 27π. Então, por enquanto, a gente tem quanto? 72 mais 36. Tem mais ainda, tá, gente? Acabou não. 27. Né? Já foi a área lateral, o que está em volta. Já foi o que está embaixo, já foi o que está em cima. Isso aqui já dá... Só para ver. 135? É isso? Por enquanto? 108... É isso aí, 135. Só queria ver se ele ia colocar nas opções para ver se, né? Podia ter colocado, né? Porque muita gente ia esquecer que tem buraco aqui dentro, né? Isso aqui, ó, dá para entrar aqui, né? E aí a gente tem que calcular a área lateral desse cone que está aqui dentro, porque também conta, tá? Então, a área do cone interno. A área lateral de cone, gente, é πrg. R é o raio da base e G é a geratriz. Para a gente achar essa geratriz, a gente vai fazer assim. Quanto é que mede isso aqui?
Bom, tudo mede 6. Isso aqui mede 2. 6 menos 2, 4. Aí você formou, sem querer, um triângulo pitagórico aqui, tá vendo? Ó? 3, 4, a geratriz mede 5. πr ao quadrado h. Não, πr ao quadrado h é volume, Vitor. Beleza? A gente tá falando de área, né? Ele quer a área total. Tranquilo? Tá. πrg, isso é π vezes o raio do cone, né? É o raiozinho. Deixa eu até colocar o R menor aqui. Não, menor. π vezes 3 e a geratriz é 5. Isso dá 15π. E aí, somando tudo, já dá 135, né? 150π metros quadrados. Gabarito, letra B de bola. Que questão maneira. Sobe aqui comigo. Pô, cara, olha isso. Maneiraça, linda, né? Não é questão cansativa, você faz de boa, né? A gente faz assim, com felicidade, quando a gente acerta. Essa questão, quando a gente acerta, o nosso ego pula lá no alto, assim. Vá. Quando você faz a sua primeira questão oficialato, você vibra tanto que você já se vê lá, né? Pô, isso é muito maneiro. Que questão maneira. Muito, muito, muito show. Bom, desculpa, gente. Desculpa. Bom, desce na tela aqui comigo. Opa, qual é aquela terceira fórmula, professor? Que terceira fórmula? πrg? Isso é uma fórmula conhecida para você achar a área lateral do cone. Tudo bem, Vitor? πrg. Questão 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. Tá aí. Então, tá girando, né? O volume, agora ele quer volume. O volume do sólido gerado pela rotação de 360 graus da região rachurada da figura em torno do eixo é de... Então, olha só. Eu fiz de quê aqui? Eu fiz de verde, né? Então, aqui eu vou fazer de verde também. Como é que vai ficar essa figura? Vamos desenhar? Essa figura vai ficar assim. Não. Mais ou menos por aqui. Isso. Então fica um vácuo de cilindro. Tudo bem? Aqui, ó, um vácuo de cilindro. Então esse cilindro não está presente. E, de repente, surge material, né? Surge átomo, surge matéria. Porque isso aqui já está preenchido, né? Tem coisa aqui. Então, isso aqui já vai estar rachurado, né? A gente já sabe que isso aqui está preenchido. E vai afinando, certo? Opa. Vai afinando. Isso aqui tá tudo preenchido. Aqui eu, infelizmente, vou ter que pintar. Até que ficou bom. E isso aqui dentro é um buraco. Beleza? Show de bola. O que é isso? O volume dessa figura é o volume de um tronco de cone menos o volume de um cilindro. Show de bola? Muito legal, né? Então, é um tronco de cone que eu tirei um cilindro, né? Esse vácuo de cilindro que existe aqui dentro, né? Porque esse aqui ultrapassa, ó. Lá vem a seta. Ultrapassou. Entrou aqui e saiu do outro lado. Agora, se essa seta tentar bater aqui, acabou aqui, né? Ela encontrou vida, né? Ela encontrou matéria. E aí,
Não rola, tá? Então a gente vai ter que calcular o volume do tronco de cone e diminuir o cilindro. Vamos lá? Eu apaguei todas as medidas, né, sem querer. Eu acho que isso aqui é um 6. Eu não tenho certeza, não. Ah, que droga. Eu não quero apagar. Ah, eu vou assumir que é 6. 6, 8, faz sentido que seja 6. Bom, eu vou assumir que seja 6. Vocês que estão assistindo aí a live, volta aí, por favor, e me diz se é 6, tá bom? Se for, eu volto. Bom, volume do tronco de cone. Aí, πh sobre 3, quase certeza que é 6, não consigo ver outro número, né? Esse número aqui. Então, vezes r ao quadrado mais rzinho mais rzinho ao quadrado. Tudo bem? Bom, vamos calcular então o volume do tronco de cone. Isso fica π vezes a altura dele é 8 sobre 3, vezes o raio maior, que é 6, mais 6 vezes 4, mais 4 ao quadrado, né? Isso fica 8π sobre 3 vezes 36. 36 mais 24 é mais fácil de fazer, né? Dá 60. Aí 60 mais 16 dá 76. Tem que fazer essa conta mesmo? A resposta vai ficar sobre 3? Vai ficar sobre 3. Tá. 7 vezes 8 dá 48. 7 vezes 8, 56. 608π sobre 3. Então, isso aí é o volume do tronco de cone. 608π. Nossa, que número horrível. Menos o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser, vamos calcular aqui do lado mesmo, volume do cilindro. É igual a quanto, professor? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Beleza? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 8 dá 128. Então, 128π. Deixa eu fazer a conta aqui. 608π sobre 3 menos 128π. Fazendo essa conta, isso fica 608π menos 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6, 7, 8, 3. Tá? Π sobre 3. Lembrando que a resposta aqui está sem o π, porque ele já está na lacuna aqui, tá bom? Então, ele só está procurando o coeficiente do π. Isso dá 224, certinho. 224π sobre 3. Então, o que preenche essa lacuna é 224 terços. Gabarito, letra B de bola. Muito bem, gente. Próxima questão, questão 5. Um recipiente no formato de uma superfície de um cone circular reto tem sua superfície lateral desenvolvida em um semicírculo de área igual a 18π. Então, perceba que eu tive que trocar aqui porque estava sem o π na questão original. Então, tem sua superfície lateral desenvolvida em um semicírculo de área igual a 18π. Tem duas coisas importantes aqui. A primeira coisa importante é que você saiba o seguinte. Quando um cone desenvolve-se num semicírculo, quando ele é planificado, existe apenas um tipo de cone em que isso funciona. É o chamado cone equilátero. Deixa eu mostrar por que isso é verdade. Quando você planifica um cone, e eu já expliquei isso, mas vamos aproveitar aqui para entender de novo. Quando você planifica um cone, então temos aqui um cone. Um cone, isso aqui mede G, isso aqui mede R, isso aqui mede H. Quando você planifica, acontece isso aqui.
certo? O cone vai planificando e no final ele fica assim. Certo? Essa é a forma planificada de um cone, tá? Deixa eu colocar aqui algumas medidas para você ir vendo. Olha, vê onde é que parou esse segmento verde. Ele foi se abrindo, né? Ele se abriu em 2 e virou isso aqui. Legal? Beleza. E esse segmento azul aqui, esse comprimento azul, para onde ele foi parar depois que eu abri, né? Bom, ele era isso aqui. E ele também era o círculo, certo? Estavam todos no mesmo lugar. Eu cortei, aí foi se separando. E aí o segmento azul virou isso aqui e isso aqui, né? Uma questão de visualização 3D. Imagina essa figura se desmontando que você vai entender, tá? O que ficou de legal? Ficou de legal que isso aqui mede G, isso aqui mede R, isso aqui mede 2πr, porque é o comprimento do círculo, e isso aqui é φ. E a gente aprende lá na teoria de círculos que quando φ está em radianos, você pode dividir o comprimento do arco pelo raio que você encontra o ângulo, tá? Se você não lembra disso, dá uma olhada lá na teoria de círculos, tudo bem? Ângulo em radianos é igual a arco sobre raio. O raio é G, o comprimento é 2πr, φ é igual a 2πr sobre G. Tá? Lembrando que isso aqui é um círculo, tá? É um arco de círculo. Tudo bem? Tranquilo. Tá. Só que se abriu num semicírculo é assim. Isso é um semicírculo. E aí, quando você planifica o cone num semicírculo, o ângulo de abertura foi de 180 graus. Como é que era a fórmula mesmo? 2πr sobre G. E a gente falou que o semicírculo tem um ângulo de abertura de 180 graus, que são π radianos. Se você não lembra disso, dá uma olhada lá na aula de círculos. Substitui esse φ, então, por π, porque ele não foi qualquer setor, foi um setor muito famoso, o semicírculo. Isso fica 2πr sobre G, corta π com π, multiplica cruzado, G igual a 2R. O que tem a ver, professor, G igual a 2R? Você lembra? Está escrito aqui, ó. O que significa G igual a 2R? Cone equilátero. Então, sobe aqui, meu jovem. Todas as vezes que você tiver um cone equilátero, G igual a 2R, e uma outra característica dele é que ele é o único tipo de cone que, quando você planifica, ele se transforma num semicírculo. É o único. Nenhum outro isso acontece. Então, de novo, planificou o cone, apareceu um semicírculo, é porque o cone era equilátero. A gente acabou de provar isso aqui, tá? Isso foi provado na aula também, mas eu estou usando aqui porque é importante a repetição. Tá legal? Então, ele dizer que é difícil isso, tá? Ele dizer que se formou um semicírculo, tá ali dentro assim, ele não quis dizer que o cone era equilátero. Tá escondido ali naquela palavra. Tá legal? Então desce na tela aqui comigo. Então a gente já sabe que este cone possui G igual a 2R. Se precisar usar, tá aí. E área igual a 18π. Área lateral de cone é πrg. Só que G é 2R, né? Ah, lá, ó. Vezes 2R. Opa, eu escrevi de novo a mesma coisa. πrg. Isso dá 2πr ao quadrado. E ele disse que a área lateral, que é 2πr ao quadrado, é 18π. Corta π com π, passo 2 para o outro lado. R ao quadrado é igual a 18 sobre 2, que é 9. Portanto, R é igual a 3 centímetros. Achei o raio do cone. Achei a altura também, sem nem ser necessário. Achei G. G é igual a 6. Por quê, professor? Porque G é igual a 2R, né? Agora vamos lá, vamos continuar. Se tal recipiente, esse recipiente aqui, em seu interior, armazena um líquido até os 2/3 da sua altura. Então, 1/3, 2/3. Tá aqui. Ele armazena líquido até aqui.
Pode-se dizer que o volume armazenado é... Então, olha só. Isso aqui mede 2/3 da altura. E isso aqui é a altura, certo? O que você faz para achar a razão entre os volumes, professor? O que eu faço, professor? Eu não sei, professor. Calma, rapaz, olha. O que ele quer mesmo? Pode-se dizer que o volume do líquido armazenado, ele quer a resposta numérica, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Já que a gente já sabe R, a gente já sabe G, dá para achar o volume grande, né? O volume do cone total, né? Então, o volume do cone total é área da base vezes a altura sobre 3. Mas, professor, a gente não tem a altura. Claro que tem. Lembre-se sempre que num cone, sempre que você tiver um cone, sempre, cone reto, você pode formar um triângulo retângulo com altura, raio e geratriz. Não, a geratriz é aqui. E H é aqui. Então, geratriz ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado, né, professor? Exatamente. E a geratriz eu sei que é 6, o raio eu sei que é 3, e a altura, achei, né? A altura ao quadrado vai ser 36 menos 9, que é 27, portanto, a altura é 3 square root of 3. Caraca, professor, ficou bonito, hein? Eu gravei hoje de manhã para falar. Então, isso fica π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3 raiz de 3, tudo isso dividido por 3. Corta, corta. O volume do sólido grande é 9π raiz de 3. Se ele foi mal o suficiente, vai ter essa resposta aqui. Não, ele não foi mal o suficiente. Mas ele não quer o volume do sólido grande, ele quer o volume do pequeno. Então, o que você faz? Volumão sobre voluminho é alturona sobre alturinha elevado ao cubo, certo? Pô, isso é muito útil de usar, cara. Então, qual é a alturona? A alturona é H. Qual é a alturinha? 2/3 de H. Se a gente não errou conta, vai dar certinho. O volume grande é 9π raiz de 3. E aí, pronto, é só isolar Vzinho, né? 9π raiz de 3 sobre Vzinho é igual a... Corta H com H. Isso fica 3 meios ao cubo, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da second. Aí, 9π raiz de 3 sobre V é igual a 3 ao cubo é 27. Aí, aqui dá 8. Tem que continuar a conta, né? Cara, que conta chata. Multiplica em cruz, fica 27V é igual a 8 vezes 9π raiz de 3. Corta 27 com 9, isso aqui dá 3. Passa o 3 para o outro lado, isso fica 8π raiz de 3 sobre 3. Gabarito, letra C. Centímetros cúbicos. Muito show a questão. Essa é difícil, principalmente por causa disso aqui. Para mim, essa é a maior dificuldade da questão. Porque, sobe aqui comigo. Você, quando está numa prova, se você não tiver realmente com esse conteúdo na cabeça, se você só for, eu sou gênio, sou inteligente, eu vou deduzir isso aqui. Cara, tu vai olhar para a palavra semicírculo, tu vai pular a palavra. Tu vai achar que ela não significa nada. Mas sem essa palavra, você não resolve a questão. Sim, você vai tentar e você não vai conseguir absolutamente nada. Tudo bem? A próxima questão é muito maneira. Ela é diferente, tá? Eu já vou dizendo que é uma questão que quando você olha, você não acha que é geometria espacial. Você acha que é geometria analítica, sistema linear, sei lá. Mas cara, eu amo matemática, cara. Eu amo matemática. Desculpa, gente, mas matemática é linda demais. Então, desce na tela aqui para a gente brincar com a questão 6. Olha a questão 6. Vamos lá. Seja S a região do plano dada por lá. Qual é o volume do sólido gerado pela rotação de tá em torno de tu em unidades de TTT? Então, galera, sabe o que ele está fazendo? Ele está pedindo uma questão parecida com essa.
Só que dessa vez ele quer que você, jovem, desenhe a figura com as retas que ele te deu. Olha que filho da mãe. Então, jovem, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar, é a vida, né? Então vamos desenhar. Vou colocar um espaço aqui à direita para a gente poder brincar com a figura. E vamos lá, vamos desenhar. Tá? Eu não sei como é que é, então eu estou dando igual espaço para os 4 quadrantes, tá? Mas provavelmente só alguns deles que são importantes. Eu tenho que desenhar essas figuras e mais que isso não é uma equação, isso é uma inequação, né? Eu vou ensinar vocês, se vocês não se lembram, como é que a gente lida com inequações, tá? A primeira coisa que eu faria é isolar y nessas duas primeiras, tá? Então vamos isolar. Y é menor ou igual a menos 2x mais 16, né? Passei o 2x para o outro lado, subtracting, tudo bem? Desenhe a equação da reta, que aconteceria se fosse igual, né? Então, vamos desenhar. Eu sei que quando x é 8, por exemplo, zera, né? Eu vou marcar até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não precisa dessa precisão, mas eu quero para ficar bonito, tá? Então, 8. Beleza. E o que acontece quando x é 7? Quando x é 7, menos 14 mais 16 dá 2. Então, vai acontecer isso aqui. 1, 2. Então, ela vai subir até aqui. Show de bola. Essa é a nossa reta, ela vai até aqui em cima. Eu já vou ter que desenhar em outro lugar, porque eu já vi que vai ocupar espaço. Deixa eu fazer isso aqui. É lógico que na hora da prova você não teria tanto espaço assim, então você tem como desenhar o seu eixo menor. Isso aí tem que treinar no seu caderno, porque cada um tem a sua forma, né? Então vamos lá. Até 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou tentando desenhar a reta y igual a menos 2x mais 16. Caguei um pouquinho para a inequação, tá? Daqui a pouco eu explico o que ela significa. Se você substitui o x por 8, zero, então isso aqui é um dos pontos. E quando você substitui o x, agora dá para substituir por zero, né? Vai dar 16. Caraca, vai subir muito, né? Ainda vai ficar ruim, né? Então, eu vou colocar escalado de forma diferente. Vamos lá, vou botar o 16 aqui. E aí, o 8 aqui. O 4 aqui, o 2 aqui, o 1 aqui. Pronto, não vai estar na mesma escala, não tem problema não. 3, 5, 6, 7. Aqui vai ficar o 12, 14... 15. Não precisa fazer isso tudo, gente. Eu estou fazendo. Porque se você nunca viu uma questão dessa sendo resolvida antes, você precisa de um mínimo de precisão. Tudo bem? Então, novamente, professor, eu vou precisar fazer isso? Não, não precisa ficar fazendo isso aqui não, tá bom? Mas você vai ver como vai clarear melhor, tá? 6, 7, 8. Então, a reta menos 2x mais 16 é essa reta verde que eu vou desenhar aqui agora. Isso, a mira tá ótima. Nossa, tá ótimo. Tô acertando. Vamos lá. Opa, foi quase, né? Tá aí. Essa é a reta menos 2x mais 16. Daqui a pouco a gente lida com a inequação, tudo bem? Agora a próxima reta. A próxima reta é y... Bom, na parte da inequação, ficou y menor ou igual a menos 2x mais 16, né? Passando esse 2x para cá. Agora aqui vai ficar assim, x menos y menor ou igual a 2. Passo o y para cá, fica x menos 2 menor ou igual a y. Passei o y para cá e o 2 para cá. Inverte tudo, isso fica y maior ou igual a x menos 2. Então, y maior ou igual a x menos 2. Vamos achar, então, a reta x menos 2. Quando eu substituo o x por 1, vai dar menos 1.
Então, vamos colocar aqui menos 1. Então, isso aqui é um dos pontos. Quando eu substituo x por 0, vai dar menos 2. Então, esse é outro ponto. E a reta é essa aqui. Eu estou aqui assumindo que você entenda um pouquinho de reta, tá, gente? Equação do primeiro grau, essas coisas mais básicas, tá? Beleza? Que mais, professor? Tem outra aqui, né? X menos 2 maior que 0. Ou seja, x maior ou igual a 2. A reta x igual a 2 é essa aqui. Essa é a reta x igual a 2. Percebe que todos os pontos em cima dela, de fato, tem x igual a 2. Tá? Então, isso aqui, x igual a 2. Tá? E ele quer que gire a figura em torno disso aqui. Mas, por enquanto, vamos entender qual é a figura, pelo menos. Tá? Bom, você já deve ter visto a figura sendo formada aí. Mas deixa eu explicar para você no que tange aí na equação, tá? Olha só. Y tem que ser maior ou igual a x menos 2. Quando você lê isso, significa que é toda a região acima da reta. Então, é essa região que está em cima da reta. Tudo daqui para cima, tá? Beleza. Y menor ou igual a menos 2x mais 16. Ou seja, é tudo daqui para baixo. E x maior ou igual a 2. Ou seja, é tudo daqui para a direita, daqui para cima e daqui para baixo. Ou seja, é essa região triangular que está aqui. Tudo bem? É isso aí mesmo, Lucas. Reta decrescente. Show de bola. Coeficiente angular negativo. Show de bola. E aí agora, vamos lá. Ele quer que gire em torno da reta x mais 1 igual a 0. X mais 1 igual a 0 é x igual a menos 1. Então, vamos lá, marcar o menos 1. Menos 1 está aqui, correto? Aí, vou traçar essa reta em azul, porque eu não quero que fique parecido com nada. E agora começa a minha questão. Agora, eu tenho que girar isso aí em torno da reta azul. Então, vamos girar. Isso vai ficar assim. Show de bola. Aí agora aqui, né, vai vir mais ou menos assim. Não. Melhorou. E aí, isso liga aqui e isso liga aqui. Tá legal? Isso prova que eu não desenhei certo. Calma aí. Vira um disco voador, professor. Isso. Pior que ficou parecido. Meu Deus. Tá aí. Lembrando que aqui eu tenho matéria. Mas aqui é vácuo. Então, isso são dois troncos de cone. É um tronco de cone aqui, um tronco de cone aqui. Soma os dois e tira um cilindro. Tá legal? Então, deixa eu fazer isso aqui. A gente vai ter que ficar indo e voltando, tá, gente? Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar essa figura aqui, trazendo os elementos geométricos dela. Boa, boa, melhor. Porque aqui está muito embolado, né? Então, vamos lá. É um tronco mais inclinado. E aí, um tronco menos inclinado, assim. Ou o contrário, né? Depende do que você considera inclinado, né? Tá aí. Essa é a nossa figura. Eu vou, por alguns minutos, eu vou esquecer que tem um buraco aqui, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. A gente tem que achar primeiro o raio menor. Bom, parte do menos 1 vai até o 2, então isso aqui mede 3, correto? Do menos 1 até o 2 mede 3. Lembrando que a gente está interessado só em medidas, então fica tudo positivo, tá? O raio maior, você tem que parar para pensar. A gente vai ter que achar a interseção. Olha só que maneiro. A gente tem que achar a interseção entre essas duas retas. Vamos achar? Para a gente fazer isso, a gente iguala as duas, né?
é menos 2x mais 16. Isso dá 3x. Não dá fração, não? Opa, show. Dá 6, né? A figura como ficou boa, parece que cai no 6, né? Mas vai que você não fez, né? Porque eu fiz aqui com cores, tive tempo para fazer. Mas, enfim, vai do 6 até o menos 1, né? Porque vai ser isso tudo aqui. Deixa eu apontar aqui para você poder olhar junto comigo. Olha só, vai daqui até aqui o raio maior, certo? Então, é do 6 até o menos 1, isso mede 7, tá? Então, o raio maior é 7. E tem o menor de todos ainda aqui embaixo, né? Aliás, o raio de cima é diferente do de baixo? Não, não, é igual. Eu que desenhei que nem um retardado. Calma aí. O raio é igual, Ítalo. Pô, professor, seu burro. É isso aí. Seu animal. Ó, tá aí. Pois pronto. Pronto, tá aí. Agora sim. Desculpa aí, gente. Tem que achar as alturas também. Essa altura aqui, x igual a 2, menos 2x mais 16, substitui o x por 2, dá 12. Então, a altura cai no 12. Cara, ficou tudo certinho, né? 12, show. E vai do 12 até aqui. Que ponto de encontro é esse? Isso é o ponto de encontro entre x menos 2 e menos 2x mais 16. É 6, né? 6 menos 2, 4. Então, você já sabe que termina aqui. Então, a minha altura, que eu vou fazer de roxo, essa altura aqui do tronco de cone de cima vai do 12 até o 4. 12 menos 4, 8. Então, isso aqui é 8. Beleza? Tranquilo? E essa altura aqui vai do 4 até o 0, né? É 4. Show? Acho que tá tudo certo. Deixa eu ver se tá tudo certinho pra gente viver feliz. A gente poderia usar a regra de Pappus aqui também, mas eu acho que é pior, tá? Em algum momento eu posso até refazer usando o teorema de Pappus. Mas vamos lá. Volume do tronco de cima. Lembrando que fórmula de volume do tronco, vamos colocar aqui até para mim mesmo, ó. πh sobre 3 vezes r ao quadrado, mais rzão é rzinho, mais rzinho ao quadrado. Bom, aí isso fica assim, volume do de cima é π... deixa eu colocar as medidas, né? A altura aqui é 8. A altura aqui embaixo é 4. E acabou, né? Eu só preciso disso, porque o raio aqui embaixo continua sendo 3. Então, volume do de cima, π vezes 8 sobre 3, vezes 7 ao quadrado, mais 7 vezes 3, mais 3 ao quadrado, tá? Aí isso fica 8π vezes 49 mais 21, que é legal, né? Fazer 49 mais 21, porque fica redondo, né? 49 mais 21, eu acho que dá 70. 70 mais 9 dá 79. Sobre 3. Isso fica 8 vezes 79 é a mesma coisa que 8 vezes 80 menos 8. Dá 640 menos 8, 632. Π sobre 3. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Beleza, esse é o volume do de cima. O volume do de baixo é π vezes 4 sobre 3, vezes, mesma coisa, 7 ao quadrado, mais 7 vezes 3, mais 3 ao quadrado. Isso aqui a gente sabe, né? Dá 79.
Ah, então calma aí, eu não vou fazer essa soma aqui. Vou deixar assim, tá? Pô, é muito melhor. Isso aqui vai ficar 4π vezes 79 sobre 3, certo? Agora tem que somar essas duas coisas, né? Isso ainda não vai ser a resposta porque eu tenho que tirar um cilindro. Então, o volume do de cima mais o volume do de baixo é isso mais isso. Aí você consegue colocar π 79,3 em evidência. Então, fica π vezes 79,3 em evidência. E aí sobra 8 e 4. 8π mais 4π, o que é ótimo, porque vai cortar com 3. 8 mais 4 dá 12. 12 sobre 3 dá 4. Isso fica, então... π não, né? Porque eu já coloquei em evidência. Isso fica 12π. 8 mais 4, 12 sobre 3, 4. 4π vezes 79. Isso dá 4 vezes 9, 36. 4 vezes 7, 28. 316π. Deixa eu ver se eu fiz certo. Isso mesmo. Professor, mas não tem essa resposta aqui. Tem sim, ó, letra D. Mas não é não, professor. Sabe por quê? Porque tem que tirar o cilindro. Ele foi mal agora, né? Ele foi mal porque ele colocou o 316π aqui. Imagina, você faz essa conta toda, mas você se esquece de tirar o cilindro do meio. Caraca, professor. Então faz a conta aí do cilindro. Pois pronto, vamos fazer aqui. Volume do cilindro é a área da base, né? Π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura dele, que é 12, né? Vem daqui até aqui. Do 12 até o 0. Então, vezes 12, né? Isso dá 108π, se eu não errei conta. 108π, isso aí. Então, 108π. Agora é só fazer 316π menos 108π, isso dá 208π. Gabarito, letra A. Essa realmente foi bastante complicada, certo? Mas estamos aí, questão linda demais, muito bonita mesmo, e difícil, né? Bem difícil, principalmente por ele ter posto a letra D aqui, né? Bom, vamos lá, próximo exercício, questão 7. Se uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero, deixa eu desenhar isso. Cone é equilátero, hein? Planificação é um semicírculo. Geratriz é o diâmetro da base. Né? Beleza. Tá aí. Ele não disse como está escrita, né? Ela podia estar de ponta cabeça. Eu vou desenhar como geralmente é, mas ele deveria ter dito isso. Tá? É uma crítica. Adoro fazer crítica. É que... Só não critico o senhor, né? Porque eu sou uma crítica ambulante, rapaz. Não precisa, não. Então, tá aqui, ó. Base. Essa é a base da minha pirâmide, mas ela quase com certeza deve estar assim. Tá? Aí vem pra cá, pra cá, pra cá, e aí liga lá no topo do cone, né? Melhor fazer assim. Isso. Deixa eu colocar isso aqui sobre, para a gente poder acreditar que o cone está por fora. E aí a gente faz assim que você acredita mais ainda. Pronto. Show! Agora vamos continuando. Vamos lá. Uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero cujo volume é igual a 10 raiz de 3 sobre 7. O volume do cone, né? Isso aqui é o pronome relativo que traz de volta o cone. Então, é o cone
o qual cone tem volume igual a lá. Volume de cone é πr ao quadrado h sobre 3. Acontece, eu não vou fazer isso de novo, a gente já fez aqui, né? Em algum lugar. Aonde que está esse lugar? Não sei onde está esse lugar. Cone equilátero, altura do cone, eu não quero simplesmente puxar a fórmula. Aqui, ó. A altura do cone é o raio vezes a raiz de 3. Sim, a altura de cone é equilátero. No cone equilátero isso é válido. Então, você pode usar isso. A altura é igual a R raiz de 3. Tá? Então, a altura de um cone equilátero é raio vezes raiz de 3. Tá? Então, substitui aqui. Isso vai ficar π vezes R vezes R, R ao cubo, raiz de 3 sobre 3. Tá legal? E ele diz pra gente que isso é 10 raiz de 3 sobre 7. Corta raiz de 3 com raiz de 3. Nossa, vai ficar feio, né? Tem um π aqui. Beleza. Ainda assim vai ficar feio. Tá bom. Então, R ao cubo é igual a 30 sétimos centímetros cúbicos. Então, isso é R ao cubo. Eu acredito que não vai precisar passar o cubo para o outro lado, não. Só ver se a gente fez tudo certo. R ao cubo, raiz de 3, é isso aí. Bom, ele quer saber o volume da pirâmide. Então, vamos lá. A altura é a mesma. A altura vai continuar sendo R raiz de 3. Volume da pirâmide. Provavelmente vai aparecer o R ao cubo em algum momento, a gente vai poder substituir por 30 sétimos. Vamos ver? Já que ele está inscrito, a gente pode utilizar o hexágono a nosso favor, né? Porque ele está dentro de um círculo. E aí você lembra de uma parada super útil, que é o seguinte: quando um hexágono está inscrito no círculo, ele forma um monte de triângulos equiláteros. E se você sabe que aqui embaixo mede R, o lado também. Então, o volume dessa pirâmide já está no papo, né? É a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é um hexágono. Então, é 6 vezes um triângulo equilátero, de lado R. R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura? A altura é R raiz de 3, porque o cone é equilátero e essa pirâmide está inscrita no cone. Isso tudo dividido por 3, tá? Corta 6 com 3, dá 2. É isso. Aí corta 2 com 4, dá 2. Aí, ó, R ao quadrado vezes R dá R ao cubo. A raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso dividido por 2. Só que R ao cubo é 30 sétimos. 30 vezes 3 dá 90 sobre 14, que é 45 sétimos centímetros cúbicos. Gabarito, letra A. Show de bola, meu jovem? Vamos continuando, então. Questão 8. Aliás, sobe aqui comigo rapidinho. Tá rolando, meus amigos? Isso aí tá tranquilão, né? Essa questão que a gente vai fazer agora, ela é bem difícil, tá bom? Ela é a mais difícil, talvez, da lista de cones. E é do ano retrasado. Para vocês que estão assistindo em 2019. Para você que não está assistindo em 2019, já faz algum tempo, tá? Vamos direto para ela? Vamos lá. Questão 8. Desce na tela aqui comigo. Considere o sólido geométrico obtido pela rotação de 360 graus do triângulo ABC em torno da reta que passa por C e é paralela ao lado AB. É o que, professor? Vamos lá de novo. Considere o sólido geométrico obtido pela rotação de 360 graus de um triângulo ABC em torno da reta que passa por C e é paralela a AB. A gente não pode lidar muito com isso, porque a gente ainda não sabe nada sobre o triângulo ABC. Ele vai descrever agora. Sabe-se que esse triângulo é isósceles? Eu confundi as questões. Essa não é a mais difícil, não. Estou confundindo com esferas. Tá. Esse triângulo é isósceles. Vamos construir ele primeiro, depois a gente faz os bagulho da rotação, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais reto. ABC.
É o novo método para ler e escrever. Então, com AC igual a BC. Então, C é o vértice da onde partem os lados congruentes. Aqui é A, aqui é B. E os dois medem R raiz de 2. E está em metros. AB é igual a 2R metros, sendo R uma constante real não nula. E o volume do sólido obtido é esse. Beleza. Temos aí, então, o nosso sólido. Vamos tentar fazer ele ficar o mais real possível, sim? Então, primeiro eu quero entender um pouquinho sobre esse triângulo equilátero, tá? Eu vou baixar uma altura aqui, vai ficar um pouco mais fácil de ver. Isso aqui mede R. Isso aqui mede R, porque a altura também é mediana, né? Isso aqui mede R raiz de 2, isso aqui mede R, faz algum sentido. Vou achar essa altura aqui, só para eu entender um pouquinho mais sobre ele. Fazendo Pitágoras, isso aqui ao quadrado é igual a isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Passo R ao quadrado para lá, olha como é que é útil fazer isso. Acabei de descobrir que H é R. E faz bastante sentido, esse triângulo é equilátero. Você podia ter usado o cosseno de 45 aqui também, né? Então, esse triângulo, ele é equilátero. Aliás, ele é isósceles. Equilátero é ótimo. Ele é isósceles. Ele, na verdade, é assim, ó. Aqui mede R, aqui mede R. Aí tem outro R para cá, e aí liga. R, R, R raiz de 2, R raiz de 2, R. Muito melhor agora, né, de entender nosso triângulo. Isso aqui mede C. Isso aqui é o vértice C, A e B. Agora a gente pode ver o que ele quer. Né? Tá. Considere o sólido geométrico obtido pela rotação de 360 graus em torno da reta que passa por C e é paralela ao lado AB. Tem uma reta só, essa aqui. Então, já sei que eu não quero desenhar o meu triângulo assim. Eu vou desenhar ele rotacionado assim. É melhor. Confia em mim. Olha, o que eu estou fazendo? Tá vendo o triângulo aí? Isso aqui é o B, isso aqui é o A, isso aqui é o C. E eu vou girar isso em torno de uma reta que passa por C e é paralela a AB. Como é que vai ficar essa figura? Olha aí como é que tá ficando a figura. Eita caramba. Um pouquinho difícil de desenhar, mas vai rolar. Aqui fica... Ah, não fica buraco não, né? Porque isso aqui é vácuo. Ah, não, fica invisível sim, porque tem parede em cima. Tá, então isso fica assim. Essa é a figura, tá? Isso aqui é tudo sólido. Com dois buracos. Com dois buracos, um em cima e um embaixo. Então, um cilindro menos dois cones. Essa é a figura, tá? E a gente sabe algumas medidas, né? A gente sabe que isso aqui mede R. Isso aqui mede R. R. Essa figura tem até um nome bonitinho. Isso aqui é uma anticlepsidra. Ok? É um cilindro equilátero menos dois cones. Esse cilindro é equilátero porque aqui mede 2R e aqui mede 2R. Tá? Isso serve, inclusive, para demonstrar o volume de uma esfera. Tudo bem? Aliás, se você já souber o volume da anticlepsidra de cabeça, isso é 4πr ao cubo sobre 3. Tudo bem? Beleza. Isso aqui mede R também. Beleza. Agora, eu tenho um pequeno problema aí.
tem um problema. Porque ele está me dizendo o volume raiz de 3. Essa é a informação correta. E o que a gente faz? Pega isso aqui e iguala. Tá pagando não? Eita, não tá pagando mais nada. Anticlepsidra. Beleza. Isso aqui é igual a 4π quanto? Raiz de 3. Ah, legal. O PowerPoint está dando erro agora. Excelente. É muito bom isso. Deixa eu corrigir logo antes que ele comece. R² sobre 3. Beleza, galera. Então, nós fizemos aqui uma correção rápida do 4π raiz de 3, que estava errado. E aí, agora é só você igualar. Deixa eu fazer rápido antes que aconteça algum erro. Então, 3 raiz de 3, certo? Porque, aliás, perdoa. É igual a 4π raiz de 3, não é isso? Corta 4π com 4π. Portanto, R² é igual a 3 raiz de 3, certo? Aí você faz assim, ó, seja esperto, ó. Raiz de 3 é 3 elevado a meio, correto? E aqui está elevado a 1. Potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Aqui vai dar 3 meios. Aí corta 3 com 3, no mundo dos expoentes pode, tá? Isso aqui fica 3 elevado a meio, raiz de 3. Inclusive, gente, no mundo dos expoentes, eu não sei se você sabe, mas quando você tem expoentes assim, do tipo C elevado a D sobre K, você pode lidar com o mundo dos expoentes como se fosse o mundo normal, tá? Por exemplo, A elevado a X sobre Y é igual a B elevado a Z sobre W. Se eu quiser, eu posso multiplicar isso aqui em cima cruzado, como se fosse um mundo normal. X vezes W e Y vezes Z. Você sabia disso? Você pode lidar com os expoentes como se fosse uma proporção qualquer, tá? Foi por isso que eu pude cortar o 3 com o 3 e aí Power Rangers, tudo bem? Então, gabarito, letra D de dado, conseguimos, vencemos o mal. Sobe aqui comigo. Vencemos o mal. Derrotamos o vilão e vamos levar a princesa para casa, Pirassununga. Tudo bem?